seja muito bem-vindo novamente ao canal, e se essa é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo ao canal que vai falar com você tudo sobre intestino e sobre os trilhões de micro-organismos que vivem lá, a nossa microbiota intestinal. Hoje a gente vai falar sobre SIBO, o que significa essa sigla, a definição dessa condição que é muito frequente, muito mais do que a gente imagina e infelizmente ainda muito pouco diagnosticada. Se você acorda com seu abdômen plano e no final do dia ele já não está mais pleno, está cheio de gases e com cólicas abdominais, esse vídeo é para você, não perca. Eu sou a doutora Luana, sou cirurgiã geral, endoscopista, médica do esporte e atendo em Curitiba. Se você quiser acompanhar o meu site, é o www.doutoraluanagastro.com.br, tem o meu Instagram, doutora Luana HV, e o podcast, que está no Ser Médico Podcast, Papo Digestivo com a doutora Luana. Lá eu trago informações interessantes sobre como o intestino controla não só a saúde do nosso trato gastrointestinal, mas a saúde do nosso corpo todo. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos, apertar o sininho para receber as notificações e dar um like. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante para que a gente selecione os temas para os próximos vídeos. Vamos ao tema. SIBO vem da sigla em inglês e significa supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Mas antes de explicar o que significa esse supercrescimento de bactérias, eu vou falar um pouquinho sobre o intestino delgado e a sua importância para a nossa saúde. O intestino delgado muita gente conhece como as tripas finas ou a alça fina. Na verdade, é uma coleção de alças intestinais que fica no centro do nosso abdômen, ao redor do nosso umbigo. O intestino delgado ele é composto de 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. E ele começa lá no nosso estômago. Nós temos o estômago, o esfíncter pilórico, que é um anel muscular, e aí começa o intestino delgado. Ele segue metros abaixo e vai desembocar lá no nosso intestino grosso, na válvula iliocecal, que funciona como uma escotilha, e ela separa o intestino grosso do intestino delgado. O intestino delgado ele tem uma função muito importante de absorção. 2/3 do nosso sistema digestivo são representados pelo delgado. 80% da nossa absorção acontece aqui. São 6 a 7 metros de alças intestinais que, se nós abrirmos a superfície e esticarmos, cobre cerca de 250 metros de área. O intestino delgado deve manter a sua função adequada para que todas as células do nosso corpo, através da absorção que ocorre aqui, recebam os nutrientes necessários para manter a nossa saúde. Agora guarde essas informações. Vamos às bactérias. O intestino delgado, ele possui poucas bactérias em relação ao nosso intestino grosso. O intestino grosso, sim, tem que ter uma grande quantidade de bactérias e uma variedade. É como se fosse um jardim. Quanto mais flores e mais diversificadas, melhor. Inclusive, esse é um marcador de saúde intestinal, mas do intestino grosso. No intestino delgado é um pouquinho diferente. Nós temos poucas bactérias no intestino delgado e a partir do momento em que a gente vem descendo lenta e progressivamente para encontrar o intestino grosso, vai aumentando, mas em pequenas quantidades, o número de bactérias. Podemos dizer que a quantidade de bactérias que existe no delgado é quase estéril quando se compara com o intestino grosso. Agora que você já sabe a importância do delgado e em relação às bactérias, eu vou para SIBO. Revisando, SIBO é o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. E a pergunta que você pode me fazer é: mas de onde vêm essas bactérias? Essas bactérias vêm de fora? Essas bactérias são de infecção? Na verdade, essas bactérias vêm um pouquinho da sua boca, um pouquinho do seu estômago e grande parte lá do seu intestino grosso. São bactérias comensais. O que isso significa? São bactérias que já vivem no seu intestino grosso e que, por falta de um ou mais dos mecanismos de contenção, elas conseguem sair do intestino grosso e elas ascendem. Elas vão se alojar no seu intestino delgado. É a famosa festa penetra. Elas saem do intestino, entram no intestino delgado sem ser convidadas, se alojam e comem do seu alimento antes mesmo que você absorva. E quais são os mecanismos de contenção? Nós temos alguns e eu vou citar os principais. A acidez do estômago é muito importante. O ácido ele funciona como um potente bactericida e ele controla o nível de bactérias no nosso corpo. Temos também a válvula iliocecal, que eu acabei de explicar para vocês. Ela funciona como uma escotilha, fazendo com que as bactérias fiquem no intestino grosso e não passem para o intestino delgado. Outra questão muito importante, se não o fator mais importante de todos, é a movimentação do intestino delgado. Nós temos o complexo mioentérico motor. O que é isso? Quando a gente fica mais de 90 minutos de jejum ou durante a noite, o delgado faz pequenas contrações leves e suaves, empurrando resto de comida e resto de bactéria para que o seu intestino delgado fique limpo, porque uma grande quantidade de bactérias num local onde é calor, é úmido e tem comida, vai dar mais supercrescimento. Então é muito importante manter esses mecanismos de contenção. Quando as bactérias estão em supercrescimento no seu intestino delgado e você manda o alimento para o intestino, acontecem duas situações importantes que eu quero discutir aqui com você. As bactérias, elas fazem a digestão sobre o alimento que chega no delgado e isso nós chamamos de fermentação bacteriana. Essa fermentação bacteriana gera gases que geram seus sintomas. Num processo digestivo normal, nós produzimos
tem em média de 0,5 a 1,5 litro de gases. Na questão da SIBO, chega-se à produção de até 5 litros de gases por dia. Grande quantidade de gases, muita distensão abdominal. Outros sintomas que você pode apresentar é diarreia e constipação. E isso pode estar ligado com o tipo de micro-organismo que cresce ali na sua SIBO, tendo tendência para diarreia ou para constipação. Outra questão que a gente tem que discutir é a falta de nutrientes. Como essas bactérias estão se alimentando da sua comida antes de você absorver, quem fica sem nutrientes é você. E a curto, médio e longo prazo você pode ter sintomas, sinais e sintomas relacionados com essas questões desabsortivas. Você pode ter problema de pele, perda de cabelo, fadiga crônica, problema de memória, problema para dormir e brain fog, que é falta de foco e de concentração. Além disso, a médio e longo prazo você pode apresentar osteopenia, que é um passo antes de osteoporose, porque o seu osso não recebeu os nutrientes necessários. Bom, agora que você já sabe o que significa a SIBO e os seus sintomas, curte se você gostou do nosso vídeo, encaminha para alguém que possa estar sofrendo de SIBO. Siga os nossos próximos vídeos, que eu vou discutir com vocês como diagnosticar SIBO, os testes que a gente usa e as formas de tratamento.